tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de novembro de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2471, tem 6 páginas, 52 logias e 19 máximos. A divisão do detalhismo tem 13 máximos. O tema é autoconscientização cosmológica. A especialidade é a cosmovisiologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora Luziana, que está muito bem aí, hoje, assessorada. Parece que esse povo todos são assessores dela. Eu não sei bem. Não sei também se ela precisa disso. Ela pode dispensar. Saiu a cabeça, é o que eu estava falando. Segundo as minhas técnicas de análise, pela sobrancelha, você sabe, no rosto, que a gente vê em primeiro lugar é a sobrancelha. Depois os olhos. É assim que a gente vê. Então, pelo processo dela, ela está dentro da regra. Definologia. A autoconscientização cosmofisiológica é o ato, efeito de a consciência, homem ou mulher, tomar consciência quanto às grandezas, dimensões, estruturas, formação e desenvolvimento do universo, que é a cosmologia, ampliando a automundividência e predispondo-se a sair do próprio ego e vivenciar-se para realidades multidimensionais do cosmos, que é a cosmovisiologia, que é a especialidade aqui do verbete. Os impactos pensenes predispondo a consciência a sair do egão. A neopensenidade gerada a partir da mentalidade aberta. A autoexpansão pensênica centrada na vastidão do cosmos. A autoconscientização cosmológica e a consciência espacial. A consciência interestelar, o ato de tentar imaginar a grandeza do cosmos, os cursos de imersão no cosmos e natureza do cosmos, a visita técnica ao planetário, o alerta de segurança de nunca olhar diretamente para o Sol, o observatório solar SOHO, as imagens fornecidas pelo telescópio espacial Hubble, a estética dos astros, a aurora boreal, a Estação Espacial Internacional, representando a permanência humana no espaço desde o ano 2000. As fases da projeção consciente, a decolagem do psicossoma, o grupo volitativo, a astronomia projetiva ou a parapsiconáutica, as exovidência, a exoprojeção, as paraexcursões interplanetárias, o planeta irmão possibilitando as transmigrações interplanetárias. Nós temos ainda na argumentologia o tópico das distâncias, com 4 unidades de medida astronômicas para mensurar as distâncias espaciais. No tópico das estruturas, nós temos 5 estruturas cosmológicas, incluso o planeta Terra, facilitando a autoconscientização quanto ao universo físico mais próximo. No tópico da tabelologia, tem 8 paralelos entre técnicas de exploração espacial aplicadas pelos astrônomos com base no paradigma fisicalista e para técnicas desveladoras das parrealidades autoexperimentadas pelos conscienciólogos, fundamentadas no paradigma consciencial. Na remissologia, nós temos 15 verbetes, dos quais destacamos 5. Autopensionização cosmovisiológica, conceito cósmico, cosmovisão humana, medida interplanetária e mundividência. Frase enfática. A autoconscientização cosmológica aponta para o universalismo e espaço extragaláctico, produzindo em geral efeitos impacterápicos e amplificadores da intraconsciencialidade. Você já refletiu sobre os bilhões de galáxias e dimensões existentes no cosmos? Quais os resultados evolutivos observados na vivência cotidiana? A bibliografia específica tem 5 fontes bibliográficas. Agora, na autoconscientização, aí com João Paulo, nós temos 20 itens. Astrofísica, astronomia, autoexpressão, exoprojeção, extragaláxia.
mundividência, universalismo, conscienciocentrismo, multidimensionalidade, megapensenidade. Agora, cosmopensenidade, cosmoconscienciologia, cosmovisiologia, cosmoeticologia, cosmoenergia, cosmologia, cosmocracia, cosmometria, cosmoanálise e cosmocognitário. Só aqui de cosmos nós temos 10 expressões das mais avançadas que tem em matéria de cosmos. Agora, aqui o verbete hoje do dicionário é omniparafraternologia. Eu chamo a atenção para a pessoa ver com calma o enunciatum, as premissas e o argumentário que tem listagem. Agora, essa listagem da premissa são 12 condições. Amanhã nós vamos já trazer um verbete do dicionário que tem 22 dessas condições, é mais do que esse. Lá o verbete é sobre comunexologia. Aqui está falando um prisma da comunexologia. E tem um outro verbete ainda maior, que é a omnicomunexologia, que é a união do processo. São vários verbetes sobre comunexologia. Agora, esse aqui é baseado apenas no aspecto da fraternologia. Uma pessoa que for entender bem esse, vai ter uma visão maior do que nós vamos trazer aqui amanhã, que a turma escolheu aí de manhã. Agora aqui, os questionamentos. Sinto com muita frequência a pulsação no interior da cabeça, principalmente quando estou deitado ou quando estou mais quieto. Isso é normal e deve-se a quê? Não, a primeira coisa é a seguinte, pulsação no interior da cabeça, você tem que ver em primeiro lugar, é o processo da hipertensão arterial. Principalmente quando você deita. E você precisa de ver, porque às vezes está com hipertensão, que está pegando o processo da cabeça, isso dá problema na circulação. Então tem que afastar esse problema. Esse negócio de estar pulsando a cabeça, você precisa examinar em primeiro lugar a parte física, fisiológica, ou, no caso aí, patológica. De modo que veja a sua pressão arterial quando você estiver assim. O melhor é você arranjar os aparelhos para ver a pressão, que hoje está fácil, tem uns que é só colocar, você vê na hora, automático. Tem uns alemães aí que são muito bons. Então, você deixa isso na hora que você for deitar. O dia que você sentir, você fica sentado e coloca o aparelho para ver se sua pressão está alterada. Às vezes a pessoa vai sentir essa pulsação porque está esgotada. Ela trabalhou demais durante o dia. Na hora que ela vai dormir, a pressão está elevada. Então, isso bate a cabeça. Agora, ó, junto desse negócio de batimento no interior da cabeça, a frequência dessa pulsação, existe um processo no cérebro aqui, e principalmente no fronto chakra, que quando a pessoa está desenvolvendo, ele começa a pulsar. Ele dá como se fossem umas batidas. Mas isso é processo de energia, não tem nada a ver com pressão, é normal. Existe algum fator intrafísico, uma explosão atômica, por exemplo, pode acabar ou destruir o psicossoma? Não, isso é besteira, não existe isso. O psicossoma, ele é desativado normalmente quando o serenão se transforma em consciência livre. Que isso sim, isso aí existe. No verbete do DAC, na definologia, página 4, final da terceira linha de baixo para cima, o senhor poderia explicar: o autodiscernimento é o conteúdo funcional da beleza invisível da consciência lúcida? O autodiscernimento é a expressão do nível evolutivo da consciência, da escala evolutiva das consciências, sim. O autodiscernimento é que mostra o nível da sua evolução. A sua consciência ela é mais lúcida pelo autodiscernimento. Agora, ó, seria bom eu falar uma coisa aqui mais clara. A equidade está no cerne da megafraternidade. A megafraternidade está no cerne do autodiscernimento. Se a pessoa guardar isso, já vai melhorar muito para ela entender o que é o autodiscernimento. O povo fala muito em boa vontade e boa intenção. Isso não resolve nada. O cemitério está assim de gente com esse problema. Agora, o que a gente tem que estudar mesmo é autodiscernimento. É você saber discernir, distinguir o que presta daquilo que não presta. Aquilo que é avançado daquilo que é ultrapassado. Aquilo que é ótimo daquilo que é péssimo. Então, isso é só o discernimento que dá.
este discernimento. A pessoa se conquista pela evolução, autoexperiência, traquejo, muita vivência. Agora, na taxologia, página 5, poderia detalhar o item 10, para a transculturalidade interdimensional. Sim, o processo todo é o seguinte: a transculturalidade interdimensional é essa que eu tento passar aqui nas mini-tertúlias e nas mega-tertúlias, de manhã e de tarde, todo dia, o ano inteiro. Com isso, nós queremos que a pessoa pense na condição intercultural que é a consciência. Todo mundo tem uma condição intercultural, que é interdimensional. Isso é que dá para-transculturalidade. Então, essa para significa da consciência, e a transculturalidade, ela é interdimensional. Então, é a consciência que está aqui, uma pessoa, mas ela já sabe como é a Comunex, o que se passa por lá, etc. Por isso que a gente está falando aqui, omni para fraternologia. E é por isso que estou falando sobre equidade e mega fraternidade. Vamos entender tudo isso. Agora, a verbetógrafa. Na pensenologia, página 1, último item. De que modo gerar e otimizar a autoexpansão pensênica centrada na vastidão do cosmos? Aqui a gente tem até na própria fatologia, né, você vê aí o ato de pensar na grandeza do cosmos. Esse seria um primeiro passo, né, dessa autoexpansão pensênica. E aí a gente pode expandir essa visão do cosmos, não só esse cosmos físico, né? A gente está chamando a atenção aqui para o cosmos multidimensional, para a realidade evolutiva. Então, começar a pensar também sobre essas ideias de ponta, isso vai facilitar essa autoexpansão pensênica. Agora, na fatologia, página 2, final da 15ª linha. Poderia explicar mais sobre a matéria escura? Então, a matéria escura foi até uma pergunta que Essa teve ontem aqui. Ontem. Isso, que a matéria escura ainda é um enigma dentro do processo da ciência convencional, né? Já se detectou que a matéria escura ela é predominante no universo, então até se chama de espaços vazios. Até coloquei aqui espaços vazios, mas é matéria, né? É matéria porque tem o efeito dessa matéria sobre outros corpos. Mas essa matéria escura não se tem ainda, assim, coisas mais palpáveis, um conceito mais palpável sobre o que é a matéria escura, né? A princípio é o que compõe a maior parte do universo. Na teoriologia, página 2, segunda linha, poderia detalhar a teoria do universo antigravitacional? Como fica a atração gravitacional entre os corpos celestes sólidos neste caso? Bom, aqui essa teoria, ela é o contrário da gravitacional, né? Então, se a gravitação ela é atrativa, nesse caso aqui ela é repulsiva, né? Ela repõe, é como se fosse aqueles buracos de minhoca, né? Que falam, né? Que de um lado, aqueles buracos negros, né? Tem o buraco negro que atrai toda a matéria, mas tem o buraco branco, né? Que eles chamam, que ele refrata essa matéria. Então, agora a segunda parte aí, professor Valdo, ele quer saber dos... Como fica a atração gravitacional entre os corpos celestes sólidos neste caso? Tá, não, isso acontece a gravitação, né? Aqui a gente está colocando uma teoria que é contrária a isso, mas essa gravitação, ela está o tempo todo, né? As galáxias, elas estão se afastando, mas existe uma força gravitacional entre esses corpos celestes. Gente, eu quero agradecer aí o Pedro que me arranjou esse livro que acaba de sair. Judeus, suas extraordinárias histórias e contribuições para o progresso da humanidade. O Zaslav precisa de ver o que é isso, né? E eu não conheço o livro que ele acabou de lançar. Agora aqui tem os judeus do Brasil, tem tudo. Isso aqui equivale àquele livro que eu mostrei aqui dos polônicos, os polônios que já apareceram no Brasil. Só que tem que esse aqui são os judeus. Tem muita coisa para a gente ler. É muitos dados que tem aqui, gente que vocês já ouviram falar, que a gente conhece. O livro tem 496 páginas. É muita
ilustração, muitos dados, é interessante. Ele estudou muito, estudou a família dele, a família Spielman, de modo que vale a pena ver. Ao meu povo aí, judeus, tá certo? Agora, Arlindo, eu entrego aí a nossa professora Luziana, cuidado com ela, eu te aviso. Luziana, Sim. Na feminologia, o último item, a astrônoma estadunidense Henrique Schwal. Você poderia dar alguns detalhes dela, por favor? Sim. Ela me chamou muita atenção, porque ela foi voluntariar no observatório de Harvard. Então, ela foi como voluntária e ela se destacou, e pouco tempo depois ela já estava sendo efetivada como funcionária. E ela assumiu o departamento lá mais de fotografia, né? Então, ela fez uma grande descoberta com as estrelas variáveis, vendo a relação entre o período e a luminosidade. E essa informação foi super importante para o Hubble, né, descobrir, fazer uma descoberta posterior, né, que ele viu toda a questão das galáxias estarem se afastando, e isso foi um marco para a cosmologia moderna. Então, eu achei interessante destacá-la, né, porque o Hubble é quem aparece, mas a Henrietta, né, ela fez uma descoberta pontual que, sem essa descoberta, não teria sido possível quer dizer, foi um dado que ele já tinha, né, um elemento para ele fazer uma descoberta um tanto maior. Agora, na página 5, a estruturas, número 5, é o superaglomerado de Virgo. Você poderia dar uma geral? Agora ele... Sim. Que é um aglomerado, é um conjunto de galáxias, e o Isso. superaglomerado, como é que... Isso, aí foi bem num crescendo, né, Arlindo? Então, a gente coloca aí, desde a Via Láctea, né, que a unidade de medida do universo, digamos assim, seria uma galáxia, né? Então, existem mais galáxias no universo do que estrelas numa galáxia. E são centenas de bilhões de estrelas que formam uma galáxia, né? Então, a galáxia ela é formada de poeira, de gás, e aqui os aglomerados, elas se organizam em grupo. Então, esses aglomerados são agrupamentos de centenas de galáxias. Aqui, esse superaglomerado de Virgo é o que nós estamos, né, a Via Láctea, porque a Via Láctea, essa ilha, né, no universo, ela faz parte de um grupo local de 20 galáxias, inclusive a Andrômeda, né, que é nossa vizinha. Então, está dentro desse grupo local. Aí ele cresce mais ainda para o aglomerado de Virgo, né, isso aumentando sempre o diâmetro. Por isso que eu estou chamando a atenção, eu dei as unidades antes para a gente poder ter uma noção, né, desse diâmetro. Então, você vê que vai aumentando aí, né? E o superaglomerado, ele chega numa medida de 200 milhões de anos-luz, né? Então, é uma superaglomeração de galáxias, né, contendo esse aglomerado de Virgo, que já é muito grande, né? Então, é só para ir num crescendo e expandindo. Então, é legal pegar umas imagens depois, né? A dúvida é o seguinte, como que você distingue um aglomerado do outro? Porque... É pelo diâmetro. Mas porque eles têm uma distância entre eles, alguma coisa? Isso, é bem pelo diâmetro. Esse diâmetro é essa distância, né? É esse raio de um lado a outro dessa galáxia, no caso do espaço, né, que está sendo medido. Então, esse superaglomerado é um aglomerado de aglomerados. Então, se o aglomerado ele já tem um conjunto de galáxias ali, né, por exemplo, o grupo local é um grupo. Então, pensa na reunião de alguns grupos formando um aglomerado. O superaglomerado ele já é uma aglomeração desses aglomerados. Então, quando você vai essa reunião aí, né, é que você tem como fazer uma medição do diâmetro disso aí, em anos-luz. É uma imensidão. Tá bom, obrigado. Hein? Nada.
Luiziana, aqui Sim. na página 3, em antagonismologia, você poderia explicar os 3 primeiros, por favor? Antagonismo, tá. O antagonismo Zênite e Nadir, né, que é o Zênite é o ponto mais alto do céu. Então, você está aqui, Cátia, agora na Terra, né? Se olhar para cima, essa linha imaginária que vai até o centro do céu é o Zênite. A linha que vai para baixo, vai ultrapassar o interior da Terra e vai até o espaço, é o Nadir, é o oposto. Tá? Na sequência, né, o antagonismo apogeu-perigeu. Então, geu, esse sufixo aqui, né, seria terra, vem de geia, né? Então, por exemplo, você fala, a Lua está no seu apogeu. Então, a Lua estaria numa maior distância da Terra. Se ela está no perigeu, ela está na distância mais perto da Terra. Então, seria marcando essas distâncias, né, para maior ou para menor do planeta Terra. E o antagonismo afélio-periélio é bem parecido, né, porque é hélio do Sol. Então, quando algum corpo está mais próximo do Sol, seria o periélio, ele está no seu periélio. Se ele estiver mais distante, né, então, para se referir, ele fala afélio. Luiziana, sim. Voltando à explicação que você estava dando para o Arlindo, se esse aglomerado, superaglomerado, eles são medidos com diâmetro, é suposto que a densidade seja mais ou menos igual para todos? Entendeu a minha pergunta? Não, a densidade é maior. Né? Quanto mais massa se tem, maior a densidade. Não é isso? Os físicos, tem algum físico aí que pode ajudar? Mas então não é densidade que eu quero, o número de estrelas, digamos, por metro quadrado, vamos dizer assim. É densidade, né? Isso é grande, pense grande. Não, pois é, metro quadrado que eu digo é anos-luz quadrados. Você vê que um fato que está ocorrendo aqui é que é difícil a gente imaginar, isso aqui é o exercício, né? Porque aí você vai realmente saindo de si, né, e ampliando a sua mundividência. Né? Esse aqui é a proposta do verbete, é fazer esse movimento mesmo. Né? A gente fica pensando e, na verdade, a gente não consegue imaginar. Né? Então, esse movimento por si, vocês podem fazer uma análise aí, né, vivenciando o processo agora, esse movimento por si, ele já leva a pessoa para um estado de maior ampliação de consciência. Não, deixa eu fazer a pergunta de outra maneira. Tá. Por exemplo, você tem dois grupos locais, assim. Uhum. Assim, como é que você vai comparar o tamanho dos dois? Se for por diâmetro, você está supondo que os dois ocupam o mesmo espaço com a mesma quantidade de estrelas, de sistemas. Entendeu a minha pergunta? Isso, é que vai se organizando de acordo com as distâncias. Né? Então, por exemplo, se as galáxias estão se afastando, tem umas que estão mais próximos. Então, quando estão mais próximos, isso já identifica um certo grupo, de acordo com a proximidade. Então, claro, eles usam, eu não sei exatamente que critérios, né, que o astrônomo ele utiliza para definir esses grupos, né, critérios mais precisos. Mas uma coisa é certa, em relação à proximidade desses grupos, né, de galáxias, que vão formando esses aglomerados. Tá legal. Ficou melhor? Ficou. Não, eu entendi. Obrigada. Agora aqui, professor, os ectoplastas seriam mais propícios quando não dispersos a sofrerem assédios? Não, pode sofrer, mas isso não quer dizer nada não. Pelo contrário, muitos ectoplastas, eles provocam assédio. O estado vibracional e o autoencapsulamento seriam mais perceptível e intenso em tais indivíduos? Sim. É correto afirmar que são mais devedores que as outras pessoas? Não. Isso tudo varia, o que a pessoa está fazendo com a energia, precisa examinar cada caso. Professor, a condição dos chamados entrantes é caso de infiltração cosmética? Não, isso é besteira. Essa hipótese de entrante é uma das coisas mais irracionais que eu já vi. Agora, o que eu entendo que eles falam que é entrante? É aquela pessoa que chega
e que pega uma pessoa que está com 40 anos e toma o corpo dela e fica ali. Isso é possessão, não tem nada de entrante. É impossível uma pessoa dirigir o outro corpo, tira a consciência daquele cérebro e põe outra no lugar. Isso não existe. De modo que isso aí é muita conversa fiada que tem nisso. Não existe nada disso. Agora, a possessão, sim. A possessão é uma infiltração das patológicas piores que existem. Agora, aqui, em sinergismologia, página 2, favor comentar os 2 sinergismos que estão aí. Sinergismo. O sinergismo vital, energia solar, organismos clorofilados. Aqui é uma característica, né, assim, está bem explícito a interação entre um fenômeno astronômico e um fenômeno físico. Que os organismos clorofilados são os ditos autoprodutores, né? As plantas, elas produzem a clorofila a partir diretamente da luz do sol. Né? Produz a energia e o próprio oxigênio. Né? Então, aqui a gente quis chamar a atenção para essa interação, esse sinergismo. E o sinergismo consciência-cosmos são as 2 realidades básicas, né, que existem, que é a consciência e energia. Então, a gente está chamando a atenção para esse princípio aí. Em binomiologia, página 3, terceira linha. Poderia comentar o binômio cosmovisiológico, monovisões varejistas, cosmovisões atacadistas. Tá. Aí é o caso, né, a pessoa, quando ela pensa pequeno, ela está pensando só nela, ela vai para o varejo. Ela não pensa num coletivo maior. Né? Quando ela começa a entender melhor o papel dela, né, ter uma cosmovisão maior, ela ao mesmo tempo ela vai fazendo a convergência, né, de uma série de ações na sua vida para o maior número de pessoas. Então ela vai essa cosmovisão, ela leva a um atacadismo, né, natural. E quanto à monovisão, você fica mais no seu próprio umbigo, né, remoendo as suas próprias coisas, então suas atitudes elas tendem a ser pequenas ali no varejo. No DAC, página 5, poderia comentar o item autolucidologia. Autolucidologia. O seu mundo se expande ao infinito quando a sua vista alcança a multidimensionalidade com os para-olhos. A consciência da Comunex, evoluída, tende a manter, sem maiores esforços, a autovivência dos cons magnos, no auge das potencialidades da sua lucidez. É aqui que nós chamamos que é a autoparapercussienciologia. Tal estado lhe permite usufruir, dentre múltiplos atributos magnos, de autorretrocognições sadias de vidas humanas prévias e para vivências de períodos intermissivos remotos. Há autorretrocognições cosmovisiológicas. Isso aí, então, que é uma lembrança impressionante. Agora, veja, aqui nós estamos trabalhando, você com o seu verbete, eu aqui com esse outro. No outro do complemento, nós falamos aqui o corpus de cognição da cosmologia, da astronomia e da astronáutica desse século XXI na Terra. Coincidiu dessa vez os temas. E que vai além, né, professor Aldo? Porque aqui está se tratando de uma para-realidade do cosmos. Então, isso transcende o processo da astronomia. É o que a gente está chamando a atenção, é a omnifraternologia. Agora, o estudo da astronomia e da astronáutica ajuda muito isso. Isso. Uma outra coisa, todo mundo que entra em algum avião, se começa a trabalhar depois de alguns anos, ele admite a projeção consciente. Porque quase sempre ele se exterioriza, ele dá descoincidência dos veículos de manifestação. O Santos Dumont falou alguma coisa nesse sentido, o Lindbergh falou nisso, todos esses que andaram escrevendo, sabe? Eles têm uma Fernando extrapolação. Capelo, né? Gaivota também falou nessas coisas. Todo mundo que mexe com avião, durante muito tempo, vê o processo. Lá de cima é diferente para aqui. Entendeu? Então, a mudança de holopensene amplia a cosmovisão da pessoa. Valdo, aqui no Premicium tem a taxologia, tudo bem. Eu entendi tudo, mas a minha dúvida é o seguinte: se a pessoa vai lá, a consciência vai para lá,
ela já tem que ter essas pré-condições ou ela Não, adquire ela lá? já vai para lá porque ela já tem as primícias, o início. Ela tem o primeiro, o embasamento disso, ela não chega lá. Ela tem que Agora, ter... aquele ambiente, como é muita consciência, que está sempre lá, as consciências que aparecem lá, são todas daquele nível, aquilo fica, então, num nível mais elevado. Por exemplo, numa dessas comunex mais avançadas, é impossível você pensar mal dos outros, não tem Eu ambiente. sei, mas... O holopensene praticamente não permite que você pense assim. Você se sente deslocado, tem alguma coisa errada. A Entendeu? dúvida é qual a condição dela, A condição como ela de consegue lucidez ir dela, lá? ela tem que arranjar lucidez para chegar lá. Porque lá é uma reunião de consciência lúcida. Mas desses 12 itens, ela tem que... Pois é, amanhã, ó, são 22. Amanhã Você são compara depois, esse com o que eu vou dar amanhã. Amanhã, Tem muitos né? que são iguais, mas eles têm diferença. Agora, amanhã é o estudo da Comunex em si. Aí Aqui é da fraternidade. Amanhã vai entrar mais no mérito. Né? Vai. Agora, é bom guardar esse aqui para você comparar amanhã. Tá Estou bom. mostrando como é que são essas coisas melhores. Coincidiu tudo hoje. Eu não sabia sobre isso aqui. Vocês é que começaram a falar. Foi você que levantou a leva, né, a propósito. A culpa é sua. É. Gente, a Luziana está esperando vocês para levar vocês para o espaço sideral. Pode Aqui falar o que vocês acharam. Na página 5, você coloca ali na tabela o colisor de hadrons. Aqui você está se referindo ao colisor que faz aqueles estudos subatômicos lá, para Isso. descobrir a partícula de Huygens. Isso, E exatamente. daí você colocou o cosmo consciência por causa disso, porque ele busca entender esse princípio organizador, é isso? Isso, que eu estou fazendo, assim, a gente está sempre fazendo um contraponto aqui, né, da astronáutica com a conscienciologia. Então, esse grande colisor de hadrons, que, enfim, é o maior instrumento, né, para medir essas partículas e chegar numa conclusão de como que o universo foi criado, né, eles estão, quer dizer, para ver a preocupação, né, a preocupação da ciência convencional, né, em descobrir, até certo ponto, uma questão mateológica, né, de como que o universo surgiu. Enquanto você tem a mão, que eles ignoram, né, o processo da cosmoconsciência, que você capta o universo multidimensional, o aqui e agora multidimensional, assim, uma extrapolação, né, que você consegue compreender essas leis do universo, o processo todo, né? Então, eu estou chamando a atenção aqui para você ver como, de um lado, a gente ainda tem o processo, que é o mais avançado na SOCIM, e ainda é muito arcaico, né, do ponto de vista do que a gente pode alcançar com as parapercepções, né, com o processo do parapsiquismo lúcido. Luziane, Sim. no item 8 dessa mesma tabela aí, tem a exoprojeção. Aí estou muito curiosa de saber se você tem facilidade para ter exoprojeção. Eu tive 2 exoprojeção, né, assim, lúcidas, e foi interessante ver que foi numa época que eu estava fazendo, estava precisando, digamos assim, né, estava fazendo um trabalho, foi bem na época da implantação da escola, lá em Natal, e tinha também todo o processo lá do intercâmbio, a gente estava começando, e nessa situação, né, estava precisando de energia extra mesmo, né, então foi interessante ver essa relação, né, que uma exoprojeção, ela não vem assim, de graça, né, então ela vem dentro de um contexto assistencial, então isso que eu observei. Agora, ultimamente, eu não tenho nenhuma experiência para relatar, né, mas essas 2, né, em 2007, elas foram bem marcantes. Obrigada. Oi, Sim. aqui. Ontem eu estava pesquisando a diferença entre radar e farol. Aí mais uma curiosidade, porque eu vi aqui na tua tabela, na página 5, o item 5, radar de abertura sintética. Sim. Você poderia falar um pouquinho o que é esse radar? Certo. Então, o radar ele é um tipo de sonda, só que ele emite um sinal, né, e recebe a informação. Então, por isso que eu comparei aqui com rastreamento energético, porque a gente exterioriza energia, né, para fazer um rastreamento e a informação vem na sequência,
né? Então, e a sonda, ela é mais passiva. Ela vai, né, e ela se estabelece. Por exemplo, aqui quando eu coloquei, né, a sonda de impacto, ela chega inclusive a causar um impacto, até um próprio dano, né, quando ela chega no planeta, ou na superfície, né, daquele objeto que ela vai estudar. Esse radar de abertura sintética é um radar específico ou é o radar padrão que a gente conhece? Isso, é um radar específico, esse SAR. Ele é um radar específico, né, que emite esse sinal, né, e recebe essa informação. Tá. E o item 13, eu não sei se você já comentou a respeito. Não. Essa observação do Deep Sky, né? O que é o Deep Sky? Esse céu profundo, né? O universo profundo. É esse universo que está há bilhões e bilhões de anos. Então, quando a gente olha para o céu, você vai ver aí, está vendo o passado, né? Porque a estrela mais próxima, depois do Sol, né, que é a Alfa de Centauri, ela demora 4 anos-luz para a luz dela chegar até nós, né? Então, você imagina as outras que estão bem mais distantes. Então, aí por isso que eu fiz relação com a retrocognição, né? Porque aqui você tem você vai num passado longínquo, né? Pensa que a consciência tem bilhões de anos, né? Assim, tem sei lá quantos anos, mas tem muita coisa para trás aí na nossa holomemória, né, que pode ser acessada pela retrocognição. E o 2, o anterior a esse? Tá. Grande colisor. Isso, o 2, esse grande colisor de hadrons, né, esse equipamento que está lá na Suíça, que eles estão pesquisando essas partículas que deram origem ao universo. Então, eles estão querendo mapear essa situação aí da origem do universo. Então, o que eu estava comentando são os interesses, né, da ciência convencional, que ainda são muito rastaqueras, né, como fala o professor Valdo. Porque aí, veja, ela está indo em busca de uma questão mateológica, né, qual que vai ser o impacto disso, né? E enquanto que, por outro lado, você tem o processo da cosmoconsciência, que você tem uma visão do cosmos, né, o entendimento dessas leis, das paras-leis cósmicas, que é muito mais avançado, muito mais abrangente, e que depende da própria consciência. Você não tem que construir um equipamento aí caríssimo, né, para isso. Que eles estão procurando essa partícula fundamental, que até está aí na mídia, né, chamando a partícula de Deus, o Boson de Reeds, né, que é essa partícula, ela permite, essa é a hipótese, né, está tudo na teoria ainda. Essa partícula permite, né, que outras partículas elas se manifestem de diferentes formas. Então você vê, é o próprio, né? Que elas têm um máximo. Isso seria a relação com a energia? Peraí, ela tá. Você quer pegar o microfone? Me lembro-se meses ou umas semanas atrás, parece que eles tinham encontrado evidências no colisor da existência dessa partícula. E pelo que eu entendi, é ela que organiza o processo subatômico, né? Da massa, a questão da atratividade, né? Explicaria por que, por exemplo, o átomo não se mantém coeso, né? Essa partícula seria responsável por isso. E eu tinha lido que eles tinham achado indícios no colisor da existência dessa... Tem essas evidências, né? Mas não tem ainda, quer dizer, isso ainda está teórico. Eles estão buscando provar, né? Buscando testar e chegar a uma conclusão mais concreta. Ok, obrigada. Eliane, na página 2, na parafatologia, se fala sobre a exoprojeção. E qual que é a função, ou qual que é a dificuldade da gravidade na exoprojeção? Nenhuma, né? Porque a consciência não é antigravitacional, né? O processo. E quando você está de mental soma, aí você já transcendeu, né? Forma, já transcendeu
todo o processo físico, né, gravitacional. Isso aí é só aqui no intrafísico, né? Quando você está numa dimensão mental somática, isso aí não é relevante, passa a não existir. Né? E por que existe uma dificuldade nessa exoprojeção? Porque na maioria das exoprojeções parece que funciona quase sempre com um amparador junto. Dificilmente a gente sozinho consegue a exoprojeção. Olha, a gente pode levantar uma hipótese que a gente ainda está muito preso aqui nesse planeta, né? O processo mesmo da existência mais trancada. Então, por isso que, às vezes, nos cursos intermissivos, o processo da para-excursão interplanetária é para a gente ter também esse choque de realidade, né? Sair do nosso mundinho. Então, acho que é muito a questão mesmo da mudança pensênica em relação a quem a gente é, onde a gente está, né? Porque a consciência, ela já transcende esses limites, né? Então, acho que também um processo de falta de educação consciencial, né? Por isso que a conscienciologia está aí, para a gente ir reeducando essa forma da gente se ver, né? Somente como um corpo físico. Então, às vezes, para extrapolar, nossa, é uma coisa que está além, né? E sim, isso está muito palpável. Às vezes, o amparador ele vem ajudar, né, para tentar desmistificar o processo, porque é possível, né? Até dentro de toda essa condição, né, da interassistência, desenvolvendo o processo de sair de si, né? Você vai tendo uma soltura maior, né, do seu holossoma. E pode-se aplicar técnicas também. Tem uma técnica que, na época, eu usei junto, né, com esse meu trabalho mesmo, que eu estava fazendo, que foi da saturação por imagens. Então, eu imprimi várias imagens. Hoje tem o Hubble, que você entra no site e tem várias imagens. Então, eu utilizei essas imagens, imprimi e utilizei essas imagens como um elemento saturador. Então, a própria técnica projetiva, né? Então, isso também me facilitou. De repente, eu me vi já fora né, ainda de psicossoma, mas fora do planeta, né? E no meio assim, de muitas estrelas. Então, aquilo me facilitou uma absorção de energia cósmica, né? No processo, que me ajudou no trabalho que eu estava fazendo. Então, a vontade, ela é a primeira força, né, da consciência. Então, sim, a primeira coisa é a vontade, aí vem a intenção e a auto-organização para concretizar, né, essas experiências. Mas essa exoprojeção, assim, mais de consciência contínua, não fica meio assustador você estar nessa situação no espaço, com a grandeza que é essa questão dessa projeção? Então, aí entra o nosso psicossoma, né? Questão do medo, do assombro. Sim. É engraçado, seria bom lembrar para vocês. Há mais ou menos 15, 20 anos aí, dentre todas essas grandes manifestações de pesquisa, assim, eventos coletivos no Brasil, havia uma senhora que era doida por um cachorrinho. Todo lado ela ia com um cachorrinho assim junto dela, o cachorrinho de estimação dela. O marido dela era um engenheiro. Então, eu fiquei amigo dela durante muito tempo e ela aparecia nesses grandes eventos, quando tinha muita gente para mostrar aquilo. Então, o que o marido fez? Ele fez uma grade enorme, como se fosse uma prisão, que tinha só uma porta de entrada. E lá dentro, uma série de espelhos. Espelho para cima, para baixo, da esquerda, da direita, entende? Na frente, atrás, todo lado. Um jogo de espelhos. Agora, a pessoa entrava lá dentro, aquilo estava aqui no chão, etéreo. Mas a pessoa entrava lá, quando via ela lá no processo, devido ao espelho, ela se sentia no espaço. Agora, o melhor da história, a pessoa entrava e começava a gritar. Estava no chão, e ela começava a gritar. Agora, ó, ela, então, com o passar do tempo, ela começou a aparecer nesses grandes eventos, você está entendendo? E cobrava. Tinha um ingresso para o povo ver.
Mas era muito engraçado, era isso. Tinha gente que entrava, tinha gente que não entrava de jeito nenhum. Você se sentia no espaço, totalmente no espaço, para ter noção do espaço sideral. Entende? Agora, aquela grade, aquela prisão de espelhos era perfeita. A pessoa se sentia no espaço mesmo. Agora, o engenheiro estudou tudo, a milimetragem para colocar aquilo. Então a pessoa entrava lá e podia mexer à vontade. Ela estava no espaço. Agora, o que é interessante é que aquilo estava no chão, não precisava de gritar. Por que a pessoa gritava? Ela se sentia desamparada. Tiraram, você está entendendo? O chão. Acabou o chão. É esse sentimento. Agora, durante muito tempo, ela apresentou isso para o Brasil todo. Eu não sei se aqui alguém chegou a ver isso. Ela sempre andava com um cachorrinho na mão. Eu dava muita força para ela e pedia para os outros para ir lá, para entrar. Eu mesmo entrei para ver mais de uma vez, para ver como é que estava, se estava tudo ok e tal. Agora, uma perfeição em matéria da ilusão de caminhar lá dentro do espaço sideral. Entendeu? Por espelho. Professor. Uma perfeição. É esse sentimento que quando você se projeta e está num espaço assim, fora do planeta Terra, só fora, assim, você já sente que é uma situação mais ou menos parecida como essa. Não, assim. a pessoa ela se sente insegura, né? Insegura, quem não conhece isso, é preciso estudar mais, aprofundar o processo para aumentar a segurança. Senão não tem autoconfiança. O negócio é sério. É o que essa senhora fez. Ela e o engenheiro é que era o bom, ele que fez. Né? Uma beleza aquilo. Eu tive uma certa época que me deu vontade de comprar uma duplicata para manter. É que a gente, naquela ocasião, nós ainda não tínhamos assim um ambiente igual agora, entendeu? Físico. E o negócio é uma grade, né? Um negócio grandão, parece uma coisa de circo. Agora, o povo entrava e não via nada. E às vezes não se falava nada com ninguém. Não, vamos ver se aguenta ficar ali dentro. Agora a pessoa entrava e começava a gritar. Tinha que abrir a porta na mesma hora. Professor Valdo, Sim. Aqui, o senhor falou sobre os espelhos. Infelizmente, as pessoas também utilizam espelhos para vender casas que são muito pequenas e apartamentos muito pequenos. Eles enchem de espelho. Então a pessoa entra, compra, parece que é grande. Sim, mas olha, esse espelho lá, ele refletia outras coisas e dava o processo espacial. Acabava tudo que é parede, tudo isso, não havia nada. Você se sentia mesmo no espaço. Agora veja, o que era o problema da cabeça da pessoa. Ela entrou no chão e fechou a porta. Pronto. Quando ela viu, ela está no espaço. Mas como ela está no chão? Como é que a pessoa não raciocina? Homem, mulher, de homem, fortão, gritando, abre! Porque aquilo era trancado por fora, de propósito. Né? Abre! E começava a gritar lá dentro. Agora, muita gente gostava, não era de entrar lá, gostava de ver quem é que entrava para ver o que ia acontecer. Só para ver o escândalo. Eu vi isso em vários lugares com ela, que ela está sempre com um cachorrinho na mão. Tá? Tenho estudado um pouco de conscienciologia e gostaria de perguntar. A semelhança com a doutrina espírita é imensa. O diferencial é apenas o aspecto religioso do qual o paradigma consciencial exclui? Não, para começar, mas não é assim não. A doutrina espírita hoje é uma seita cristã, então a diferença é imensa, e não é a semelhança, é a diferença. Se a semelhança fosse imensa, eu não teria saído de lá, a gente ia retocar o que tinha. Mas lá não, a diferença é imensa. Por exemplo, eles acham que são universalistas, não são. Tudo lá é J. Cristo e Allan Kardec. Não tem nada de universalismo. Agora, hoje, então o J. Cristo está predominando, porque virou uma seita cristã. Piorou tudo. Então, vamos devagar. Agora, o paradigma consciencial. Qual é a maior diferença que tem entre uma coisa e outra? Nós pesquisamos, e a nossa pesquisa é participativa. Então, nesse ponto, nós somos superiores às religiões e seitas, e somos superiores à ciência convencional. A ciência convencional não admite a pesquisa participativa. Nós admitimos e fazemos questão que a consciência estude a si mesma. Por quê? Nós não precisamos persuadir ninguém. É a pessoa que faz a pesquisa e persuade a si mesma.
Então, a gente não precisa de doutrinar, não precisa de fazer sessão de doutrinação, não precisa de nada disso. Então, a diferença nossa é enorme, foi por isso que eu saí de lá, faz 48 anos. Segundo a Conscienciologia, a prática do amor ao próximo é essencial para o processo evolutivo? É, mas não é só amor ao próximo, não. É amor ao princípio consciencial. Jesus Cristo só quis amar o homem e mulher que estava mais ou menos igual a ele. Agora nós não. Você tem que amar a bactéria, o protozoário, a águia, o puma, o leão. Tudo é princípio consciencial. O negócio é mais embaixo, mais sério. A oração, através da elevação do pensamento a alguma entidade ou até Deus, é válida? Ou seja, essas entidades podem nos atender através da oração? Olha, a maioria que tem, tudo que é religião, tem guia cego. São atendidos, mas veja, não é o ideal ainda, né? É guia cego, falta técnica. Eles só fazem tarefa da consolação para chupar a energia de todo mundo. É um processo de fazer vampirização de tudo quanto é lado com lavagem cerebral. Agora, o amparador que nós falamos é um técnico. Ele não faz lavagem cerebral. Ele faz a pessoa raciocinar e ter experiência por si. Não é só consolar, é esclarecer. Isso é que interessa. Agora, religião consola, não esclarece coisa nenhuma. Se uma pessoa ficar esclarecida na religião, ela deixa a religião na hora, porque aquilo é dogmático. Dogma é burrice, é coisa infantil, não presta. Agora, Jesus, segundo a doutrina espírita, seria o governador da Terra, ou seja, o guia evolutivo do planeta Terra. Tal informação procede do paradigma? Não, não tem nada disso. O que a gente vê por aí é o seguinte: existe aquilo que nós chamamos de maximecanismo multidimensional interassistencial. Quem dirige isso aí, geralmente, o máximo, o top, é de consciências livre para frente. É gente que já não ressoma mais, quer dizer, não tem mais reencarnação. É gente que não tem mais corpo humano. É tudo bola de energia com muita inteligência evolutiva que predomina, governa e orienta essa coisa toda que está por aqui. Agora, uma pessoa que começar a trabalhar nisso, ela vai acabar chegando às comunex mais avançadas, comunidade extrafísica, ela vai acabar vendo que existem essas personalidades. Então, os primeiros que ela vai encontrar são os serenões, são aqueles que são os donos da serenidade. Nós somos pré-serenões, estamos caminhando para isso, mas ainda somos muito, como você diz, rastaquera, quer dizer, estão muito ainda rastejando, é o proto-reptiliano, estão ainda no início. Professora Luziânia, amplie, por favor, na Fatologia, página 2, a última linha, a autoidentificação lúcida com a comunidade, o Estado, o planeta, o cosmos. Bom, aqui, esse processo da identificação lúcida, né, você saber, por exemplo, aqui a gente está numa comunidade, aqui nós, né, então você vai se identificando, quer dizer, você também é o outro, né, então é tudo parte de você, como o professor Valdo estava colocando aqui dos bichinhos, quer dizer, essa comunidade, ela envolve, ela não é só humana, tem os sub-humanos também, tem as consciências mais evoluídas, né, as consciências. Então, essa autoidentificação lúcida vai não crescendo, né, da comunidade, o Estado, a pessoa começa a ter uma consciência mais planetária, né, ela não está defendendo só o bairro dela, ou ela está defendendo os interesses do Estado do Paraná, por exemplo, né, ou vai defender o interesse só agora do planeta Terra e os outros planetas. Uma né, das coisas piores que tem na religião é o seguinte: amai-vos uns aos outros. E eles falam, até como vos amei, que o J. Cristo falou isso. Isso está tudo errado. Na hora que a pessoa anda num cavalo. O cavalo é igual a gente, nós já fomos cavalo, como é que é isso? É o princípio consciencial. Agora, você montar um cavalo, você entende? Onde é que está o amor aos outros? E aí onde é que está o amor da fraternidade? Se uma pessoa anda a cavalo, está tudo errado. Isso, e a própria então, empatia. Veja, o povo fica falando isso. E entra a com subjugação, cavalo, né? Entra com pegando égua, esse com processo jegue. aí, é a subjugação. Então, o cara lá no Nordeste, ele adora o Padim Cisso, e ao mesmo tempo anda de jegue, para ver o Padim Cisso. Onde é que está a lucidez? Não tem lucidez. Falta esclarecimento. Entende?
No DAC, página 6, o senhor pode aprofundar a para-reurbanologia. Para-reurbanologia. Hoje, a meta essencial da paralencologia da Comunex evoluída é colaborar diretamente na reurbanologia extrafísica terrestre, em todas as frentes de trabalho renovador intensivo, sob a direção daquilo que eu estava falando, Max Mecanismo, multidimensional, interassistencial, tendo à frente o serenão reurbanizador. A sabedoria maior é a útil, quando distribuída para os compassageiros evolutivos. A lei maior da consciência é a sua intenção. A consciência é a primeira guardiã da cosmoética. Alto esforço, tudo vence. Todo convívio hierarquiza. De modo que a gente tem que conviver, sempre tem aquela pessoa que teve mais experiência do que a gente. A gente tem que abaixar o facho, tirar o chapéu e seguir aquilo, porque tem sempre uma hierarquia de autoconhecimento e autodiscernimento maior. Agora, professor, a respeito das exoprojeções, até onde poderíamos chegar de psicossoma? Olha, quase sempre a pessoa vai, dependendo da liberalidade, da descoincidência dela, ela pode chegar até determinados pontos se tem aquilo que nós chamamos do guia volitativo, aquele guia extrafísico que ajuda a pessoa a volitar. Agora, volitar é a volitação, ela voa fora do corpo. Agora, o que acontece mais nas exprojeções tem uma base mais de clarividência tipo viajoura. Então, é diretamente com o mental soma. Isso é mais prático e funciona mais. No DAC, na página 5, em taxologia, podia abordar o 12, transafetividade. Transafetividade dos para-residentes. A transafetividade dos para-residentes é o seguinte, são aqueles que estão nas comunex muito avançadas e que eles já têm um nível de fraternidade que transcende todo o processo instintual. O que é o instinto? Por exemplo, a sexualidade, a afetividade de bicho, o processo do êxtase, do orgasmo, por exemplo, isso tudo desaparece. Então, a pessoa ela sente uma fraternidade que transcende até o holo-orgasmo, aquilo que a gente explica na conscienciologia. Então, essa é a transafetividade dos para-residentes. Agora, trans quer dizer que transcendeu, ultrapassou, vai mais além do que essa afetividade comum da mãe que se dedica ao filho, por exemplo, que eles consideram que é um dos maiores amores que tem no mundo, nesse mundo nosso físico, é a mãe que se dedica e que ama o filho dela. A transafetividade é muito superior a esse amor de mãe. Agora, em tabelologia, página 5, poderia comentar o item 5. Aí já essa tabela é com você. O item 5. Esse radar de abertura sintética, né, como a gente explicou aqui, o radar é um tipo de sonda, né, só que ele emite um sinal e ele capta uma informação. Então, aí a gente está fazendo um paralelo com o rastreamento energético, que na hora que você vai rastrear algum ambiente ou alguma realidade, alguma situação, você exterioriza energia, né? Seria o sinal que você emite para receber a informação. Então, a gente está fazendo o paralelo aqui, né, do processo mais astronáutico, né, quando você vai pesquisar alguma região no espaço. Então, se usa esse radar de abertura sintética. Sabemos que o universo está em expansão, o que sugere que o nosso universo físico é finito. Poderia dizer se seria possível, através da projeção, chegar ao limite físico do universo? Olha, projeção de consciência cósmica, a pessoa vai nos confins do confins do confins. A gente não sabe como é que é isso. Isso aí tem que saber para a pessoa que entende mais. Da minha parte, eu tenho isso. Agora, você, eu não sei o que você acha. Não, essa questão do universo finito, isso aí, há controvérsias, né? Porque, assim, inclusive nas próprias teorias, né, o que se tem hoje, desde o Big Bang, né, esse tamanho, realmente, o tamanho do universo que observável hoje, ele tem 15 bilhões de anos. Então, é um universo que está ali contido num espaço de tempo. Só que é o que a ciência convencional conseguiu ver. Então, o que a gente vê também dentro até do processo mesmo da cosmoconsciência,
é um processo bem mais amplo, não tem, você nem pensa nesse finito. Luziânia, Sim. aqui no ar. Oi. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Na página 2, bem final da página 2, na voluntariologia, eu queria que você fizesse uma correlação entre esses voluntariados e o tema do verbete. Tá. Porque o grande objetivo aqui do verbete é a gente ampliar a mundividência, né? Então, na voluntariologia, todos esses voluntariados aí, eles vão ampliando, né? O processo do voluntariado internacional, né? Que propicia essa assistência sem fronteiras. Quer dizer, você não está no seu país, né? O seu povo, aquela coisa toda. Você está fora, é uma outra cultura. E isso ajuda a ampliar, né? Porque você vê na prática outra cultura, né? Funcionando, as pessoas funcionando daquele jeito, né? Pessoas como você. Isso amplia, isso dá outro referencial para a pessoa, né? Na sequência aí, o voluntariado interassistencial conscienciocêntrico, ampliando a cosmovisão. Então você vê que aqui tem todo o processo do vínculo consciencial, o amparo de função, que vai ajudando a pessoa a ampliar também a percepção dela a respeito do mundo que ela vive, né, e sobre quem ela é. E, na sequência, assim, que vai avançando, né, é esse voluntariado interdimensional nas práticas da TENEPS, que, ao meu ver, é aí onde começa o processo da cidadania cósmica, né, que tem o seu ápice mais na OFIEX. Mas você vê, você já está lidando aí com a para-humanidade, né, com o processo mais policármico, quer dizer, isso o tenepsismo já veterano. E caminhando aí, ou já atuando na UFIEX. Então, isso tudo, fazendo a relação com o tema do verbete, isso tudo amplia a mundividência, né, a cosmovisão da pessoa, que esse é o maior problema da gente, sair da monovisão para uma cosmovisão. Isso, achei interessante, mesmo porque esse item que o professor Valdo acabou de ler no DAC, a questão do voluntário, que tem ligação também com a Reorbex, né? Também é um outro elemento que tem ligação com o verbete. Sim. Parabéns. Professor Valdo, Sim. no DAC, página 4, sinonimologia, o primeiro item, qual que é esse nível médio de código grupal de cosmoética das consciências? O nível médio que nós estamos falando aqui é aquele do grupo. Como é o nível daquele grupo da pessoa? Eu falo aqui, ó, omni para cosmoeticologia. O nível médio do código grupal da cosmoética das consciências. Quer dizer, grupal das consciências. Então, numa comunex mais avançada, aquele nível médio é muito mais evoluído que aqui na Terra. Entende o que quer dizer? Agora, isso é que eu chamo de para-CGC. É o Código Grupal de Cosmoética Extrafísica. Luziânia, você já, aqui na tabela, você já falou sobre o item 6, sonda de impacto? Não, ainda não. Mas se tivesse falado, falava de novo, né? Então, a sonda de impacto, existem vários tipos de sonda. Tá? Essa sonda de impacto, ela precisa de um contato físico, né, com o planeta ou com o objeto que ela vai pesquisar. Aqui eu fiz um paralelo com a psicometria extrafísica, que você precisa ter um contato também, se você está querendo pesquisar ou ter mais informações sobre algumas personalidades, por exemplo, seja do presente ou do passado, você precisa de um contato extrafísico com aqueles duplos dos objetos, né, relativos àquela personalidade. Então, você precisa desse contato, né, só que aí é bem mais sutil, né? A sonda de impacto, ela causa até danos, né, naquela superfície que ela... E, claro, na psicometria extrafísica também, dependendo da intenção, né, mas pressupõe-se aqui um nível de cosmoética para a pessoa estar pesquisando, né, esse tipo de situação. Luziana. Okay. Obrigada. Aqui. Gostei muito do verbete e eu tenho duas perguntas para você.
A primeira é qual a sua relação com o tema desse verbete? E a segunda é a relação com a paradireitologia. Se você poderia aprofundar isso para a gente. Obrigada. Então, a minha relação com o tema já vem desde a infância, né? Porque eu vim lá do Nordeste, né? O processo lá é bem família, o processo do clã. Então, todo domingo você vai para a casa da avó, né? Então, fica ali todo mundo ao redor da matriarca. Então, tem um processo já que o mundo é aquilo lá. O mundo é a sua família. E aí eu tinha uma estratégia, né, para mim, que eu tinha um mini observatório em cima tinha uma plataforma, né, na caixa d'água, e eu subia pelo abacateiro no quintal e ia para essa plataforma e observar o céu, né, e ali eu tinha, né, acho que também tem um processo do curso intermissivo, né, eu tinha uma certeza íntima que o mundo não era só aquilo dali, né, então aquela hierarquia familiar, o processo ali em torno das famílias. Então, desde cedo, eu tinha essa predisposição. Eu fui fazer psicologia, e dentro da psicologia, a gente teve algumas aulas sobre essa questão do universo, e eu comecei a fazer paralelos entre a psicologia e a astronomia, a astronomia como uma ferramenta de ampliar a percepção e a visão, né, de mundo. E foi daí que depois veio o meu interesse, né, e aí eu fiz o mestrado em ensino de ciências, que eu utilizei a astronomia, né, a gente fez um trabalho transdisciplinar, que eu trabalhava essa interface entre a psicologia e a astronomia, utilizando na educação. A gente trabalhava com professores de ensino fundamental, e a astronomia era utilizada como uma ferramenta para eles ampliarem a visão de mundo, tanto instrumentalizando eles para trabalhar com a astronomia, porque, infelizmente, nos livros de ciências é uma pobreza com relação aos conteúdos, quase não tem, né? E quando tem, ainda tem bastante erros didáticos. Tem dissertações de mestrado sobre erros didáticos nessa área de astronomia, né, nos livros de ciências. Então, a gente instrumentalizava para que eles pudessem trabalhar, né, de uma forma diferente, e, ao mesmo tempo, eles, por si só, né, tendo a experiência, a gente fazia observações, né, pelas experiências com a astronomia, eles poderem ampliar a visão de mundo deles, e isso ser aplicado em sala de aula, né? Muitos tiveram, assim, mudanças, né, na vida. Então, a minha relação, você vê, está bem ligado, né? E na Jornada de Saúde, em 2010, eu apresentei esse trabalho, né, que foi o estudo teático da astronomia como ferramenta para o abertismo consciencial, né? Então, esses foram os passos que eu fui dando, e agora o verbete está fechando assim, uma certa pesquisa, né, que eu vim fazendo aí ao longo de alguns anos. E em relação com a paradireitologia, quando a gente começa a ampliar, né, processo cósmico, então você entra nas paraleis do cosmos, e aí tem tudo a ver você estudar essa relação, né, com o paradireito das consciências, das consciências, ou seja, das estruturas. Você vai tendo, um universo, não é só a Terra, que é a humanidade, a para-humanidade aqui próximo, mas você vai lidando com outros. Um exemplo disso é, por exemplo, aquelas séries, né, Jornada nas Estrelas, né, que mostram um pouco, assim, dá um certo vislumbre, né, dessa realidade, mas seria uma interculturalidade cósmica, né, Nara? Já entraria para o processo aí bem mais amplo. E quanto aos direitos humanos, eu vi na fatologia, acho que na terceira linha de baixo para cima, você menciona ali também a questão dos direitos humanos. Você poderia aprofundar? Isso, é que fica os direitos humanos, né? A gente vê hoje a falta, né, de cumprir essas consígnias que estão lá, né, nos direitos humanos básicos, né? Que até eu começo a falar aqui na terceira linha de baixo para cima, né? Essa defesa dos direitos humanos, o combate à miséria, né? Você vê hoje a indústria bélica, né? Ela tem um investimento tão alto que o investimento que se faz, né? Isso é dado da ONU, o investimento que se faz na indústria bélica daria para matar a fome das pessoas de todo o planeta.
Então, assim, né, tem uma correlação. Eu estou chamando a atenção para essa defesa dos direitos humanos básicos. Luziânia, você tinha falado que o objetivo do verbete é justamente centrar na questão da ampliação da mundividência. E aí você tem trazido aí o quanto você tem utilizado as experiências ou, enfim, a abordagem cósmica dentro do seu trabalho, enfim, para poder ampliar justamente a mundividência. Você pode falar um pouco mais dos efeitos dessa experiência, então, na sua vida cotidiana, aproveitando a tua questionologia? Então, isso já vem, Nara, desde aos meus 26 anos, eu tive uma experiência que foi mais marcante, né? Assim, até achei assim que foi um prenúncio dessa consciência cósmica, porque isso daí vieram, acho que das coisas é a sincronicidade. Então, começaram a acontecer sincronicidades, o fato de eu fazer essas reflexões sobre o meu papel no cosmos. Isso foi o efeito maior, a autorresponsabilidade com aquilo que eu precisava fazer, né, diante dos meus pares, de quem está aqui, porque a coisa é, você pensa global, Renzo está aí, pensa global e age local, né? Então tem o processo da autorresponsabilidade, isso foi um efeito, e aí eu fui vendo as sincronicidades, por exemplo, encontrar pessoas chaves, que aquilo a gente fez um trabalho que foi importante para assistir outras pessoas. Então, esse processo da autorresponsabilidade com o meu papel interassistencial, isso aí eu vejo que foi um efeito dos mais sérios. Você está falando, pelo que eu entendo que você está colocando, é essa questão que eu acho que é a minha curiosidade maior, que é justamente como é que você traduz uma experiência de dimensões tão amplas, né, para efeitos práticos e operacionais no cotidiano, que também tenham dimensões tão amplas assistenciais aqui. Então, aí, você está colocando dessa questão da sincronicidade, o encontro com outras pessoas, para poder realizar trabalhos de dimensões mais amplas. Me parece que sua vinda para cá também tem relação com isso. Sim. Você podia falar um pouco mais sobre isso? Olha, vir para Foz já era um entendimento assim, dessa ampliação dessa assistência, né? Porque aqui a gente está desenvolvendo todo o processo da conscienciologia, né, mais séria, e eu tinha o processo também com a consciência terapia, que, né, é uma meta também, e outras coisas mais, né? Assim, eu vejo que Foz aqui é um centro, né, de Foz para o mundo, né? É um centro onde vai se desenvolver muitas coisas, né, importantes assim, para o crescimento do planeta, que é um exemplo. São 24, né, digamos assim, um exemplo vivo. A sua área de ressonância é a educação, né? Isso. Então, lá você tinha esse grupo, essa rede que acabou trabalhando com projetos que fizeram muita diferença na sociedade local, né? Sim. E aí, quando você vem para cá, me parece que você carrega também aí a possibilidade de outras redes. E você tem observado, isso, nas suas sincronicidades, alguma movimentação nesse sentido? Sim. Sim, tenho observado e isso tem me deixado muito feliz. Porque à medida, né, que a gente eu vim para cá e essa questão do trabalho era, vamos dizer, o apego que eu tinha maior, né, em relação ao trabalho que estava sendo feito lá, né, que é, para quem não sabe, né, o Instituto Internacional de Neurociências de Natal, ele tinha o processo da pesquisa, da educação e da saúde. A gente estava desenvolvendo lá esse processo todo da educação científica, né, com escolas públicas, e esse trabalho assim realmente tem feito a diferença para a vida dessas milhares de adolescentes, né, de crianças e adolescentes, tem transformado a vida deles, né. Vindo para cá, eu vi que ampliou. A princípio eu cheguei e deu aquela, poxa vida, né, o que eu vou fazer? Mas vem ampliando essas possibilidades, né? Então, o próprio fato, eu comecei a ter NEPs aqui. Então, isso foi um upgrade já em todo o processo, até assistencial, né? Do que eu posso ver. Então, e a gente também abrimos uma empresa educacional, né? Que é a Neosinapses. Isso a gente vem fazendo algumas parcerias e atendendo escolas do estado, aqui do Paraná, mas primeiramente aqui de Foz do Iguaçu, e a gente tem outras
propostas aí mais amplas, né? Estamos vislumbrando, independente da empresa em si, mas vislumbrando outras iniciativas dentro dessa linha de trabalho, né? Que seja intercultural, porque a gente está numa região aqui de fronteira, então é importante pensar nessa integração cultural, né? E eu estou muito animada com isso. Assim, e as pessoas vêm chegando, né? Você vai vendo, você é uma delas, né? Então, a gente tem trocado assim, muitas figurinhas. Então, esse também é um grande encontro, né? Reencontro com pessoas do nosso grupo evolutivo. Eu acho que é importante ressaltar esses efeitos, até em função de que, às vezes, as pessoas têm um mito e um preconceito de que lidar com uma dimensão mais ampla, neocósmica, tem pouca aplicabilidade cotidiana. Então, eu queria ressaltar, porque penso que a sua experiência mostra bem o contrário disso. Não, e é interessante. Agora, isso aí que você falou, tem também, que é o processo da astromania, né? Então, a pessoa que ela se deslumbra com o processo do cosmos e ela nem quer olhar mais para o vizinho. Ela nem quer olhar mais para quem está do lado dela, né? Então, é o processo também do autismo, seria até um autismo dentro dessa condição, né? Que é um paradoxo, né? A pessoa está lá em contato, mas você vê, tem muitos astrônomos que, enfim, tem sérios problemas, né, de relações. Ok, obrigada. Não ficou claro para mim qual é o teu objetivo com a você falou da neosinapse, né? Qual é o objetivo de vocês com a abertura da empresa? Com a empresa? Isso. Bom, a princípio, assim, uma das frentes que a gente vem trabalhando é fazer a interface entre centros de ciências e as escolas públicas, porque se por um lado você tem uma carência enorme no ensino, né, no ensino até de ciências, ou não só as ciências biológicas, mas história, enfim, qualquer conteúdo. Então, você tem essa carência, né? Por outro lado, você tem vários centros no país, né? No país, pelo menos uns 200 centros de ciências, seja museu, seja observatório, seja planetário, jardins botânicos, onde se pode fazer uma interface maior com a escola, como se aquilo ali fosse uma extensão da escola. Enquanto a escola não tem aquele ambiente, quer dizer, que um aluno sair da escola, né, e ele ter uma experiência prática, aquilo vale mais do que 1000 teorias, né? Então, ele experimentou, ele coloca a mão na massa, ele tira suas próprias conclusões dentro do processo, né? Então, eu vejo que é um diferencial você ter a experiência, né? Então, a gente está... Porque como a empresa já surgiu com essa proposta de fazer um trabalho aqui no Parque Tecnológico do Itaipu, né, com a Estação Ciência e o Polo Astronômico. Então, essas duas... a gente fez um convênio com a Secretaria da Educação do Estado do Paraná, e aí você vê, esse convênio está possibilitando que a gente construa, né, existe uma formação de professores, e não é essa formação de professores pontual, né, que uma vez por ano eles vão lá, recebem uma aula de um especialista que está totalmente distanciado do dia a dia da sala de aula, né? E os professores não mudam a realidade dentro da sala. A ideia é dar condições para que esse professor ele mude a realidade dentro da sala de aula. Então, para isso, a gente eles estão vindo, né? A cada 15 dias, eles vêm e a gente basicamente debate, né, as possibilidades de se fazer, né, e algo diferenciado dentro da sala de aula que leve o aluno a pensar, né, a começar a pensar, a ter um senso crítico, se interessar pelo conhecimento, ter gosto pelo conhecimento. Esse é o grande lance. Agora, o professor, ele é chave no processo, não pode abandonar o professor, tem que dar condições para ele pensar, principalmente assim, respeitar o professor, né? Então, fazer perguntas para ele e também dar condições para ele se perguntar, para ele ter esse senso crítico, desenvolver, porque só assim ele vai conseguir ser referência para o aluno dele. Né? Essa seria exatamente o que a Nara falou da aplicabilidade. Eu queria, inclusive, fazer acrescentar uma experiência que foi agora esse sábado. Eu estava conversando com uma professora paraguaia, professora de inglês paraguaia, e ela do ensino público, e ela estava me falando que um dos problemas mais sérios para ensinar a língua inglesa é justamente o
problema da visão de mundo muito restrita dos alunos. Eles não sabem onde fica a Avenida Brasil ou a Avenida JK no centro da cidade, estou falando de escolas públicas de bairro. Então, a situação é muito mais crítica. Aí você vai falar de qualquer coisa fora da região, aquilo, quer dizer, nem a própria região tem sentido, ou de um jeito ou de outro é incorporada como conhecimento, ou como experiência ou vivência na realidade desses alunos. Então, quando a gente fala em visão de mundo, pensa um mundo muito maior. Não, eles não conhecem nem o centro da cidade, muitos deles. Né? É o mundo que a gente vive, né? E aí, claro, você vai ampliando, porque esse mundo que você vive, ele está no cosmos também, não pode esquecer disso, porque hoje a maioria das pessoas, elas desprezam os 180 graus, né, do seu espaço, ela só vê em 180, né, não vê o 360, porque você está vendo o céu, né, às vezes só olha, principalmente nas grandes cidades, né, que tem o processo todo da poluição luminosa, e as pessoas muitas vezes olham para o céu quando vão jogar o lixo lá fora, né, então olha para ver se está chovendo. Então, você vê como que se perdeu esse senso cosmológico, né? Que a gente está, até Patrícia estava apresentando o verbete dela sobre saúde ambiental, e ela fez um aporte nisso, né? A saúde ambiental cósmica, e eu achei interessante porque a gente pensar no meio ambiente, o céu faz parte desse meio ambiente. Então, essa seria essa ampliação, né? do ambiente para o cosmos. Né, que a gente está no cosmos agora, a gente está na Terra, a Terra está orbitando o Sol está orbitando a Via Láctea, né, a Via Láctea está orbitando aí o centro do grupo local da galáxia e por aí vai, ou seja, a gente está no espaço agora, só que a gravidade faz a gente pensar que a gente está aqui, né, só aqui na Terra. Deixa eu só aproveitar, Mas Nara. é uma distorção, né, de percepção. Essa seria a proposta, acho que, do seu livro, né? Isso que você acabou de falar. É também chamar a atenção para essa questão, né? Então, quando a gente fala em interculturalidade, a gente está falando de tudo isso, né? A gente está falando de uma realidade que é mais precária do que a gente tem ideia às vezes, né? Quando a gente fala de uma criança de escola pública que vive aqui, que nunca foi ao centro da cidade, as nossas fronteiras estão interiorizadas, né? Estão dentro da cidade. Obrigada. Está me ouvindo? Estou. Qual que é a relação que você faz da autoconscientização cosmológica como técnica de autodesassédio? Olha, aqui, até dentro da sindromologia, né, eu coloquei a evitação da síndrome da interiorose. Então, essa seria até uma profilaxia, né, desses processos que a pessoa entra de bairrismo, de nacionalismo exacerbado, de inflar muito o ego. Então, quando você começa a ver que o mundo é muito maior do que você imagina, né, do que você pensava, você começa a desconstruir essa fantasia, né, de que esse mundinho aqui, de que você é o centro do universo, que você tem uma importância, enfim, você pode subjugar outra pessoa, humilhar a outra, você se acha. Então, aí você é aquela velha coisa, menos, né? Você sai do salto. Então, eu vejo que esse processo aí do autodesassédio, porque, primeiro, se a pessoa está pensando que ela é o centro do universo, ela está se autoassediando, né? Porque ela está se achando que ela é o que ela não é. Então, na hora que você tem uma ampliação maior, né, uma visão de mundo maior, isso tem uma repercussão que eu percebo, né, de autodesassédio. O próprio contato, desculpa, professor, o próprio contato também com a cosmoenergia, né, isso também ajuda a... Agora, ó, o nível de ignorância do povo, que tem a priorismo e fica só no egão, é enorme. O presidente, o último que nós tivemos no Brasil, falou que não lia nada porque dá vazia nele. Agora, veja, isso que você falou aí agora há pouco, uma vez aconteceu comigo. Eu fui explicar para a pessoa. Não, ó. Ele falou assim, mas como é que esse negócio de girar se está tudo parado? Aí eu comecei a explicar para ele. A Terra gira assim, o Sol gira assim, o sistema solar gira desse jeito, a galáxia gira disso, o mundo gira assim. Eu falei assim, para que eu já estou sentindo que estou tonto. Quer dizer, esse estava sentindo azia, não. Ele começou a sentir que estava tonto. Só de falar, ele começou a raciocinar sobre o negócio. Está tudo rodando. Então, como é que eu estou? Já estou tonto. Estou tonto. De órbita.
Quer dizer, então você veja a mentalidade, como é que é. Agora, sem leitura, como é que a pessoa vai entender isso? Ela tem que estudar. Não, professor, com os professores lá, que eu trabalhei, muitos tinham aquela visão ainda de Ptolomeu, da abóbada celeste, que a Terra era chata. Não, nos Então, Estados Unidos tem comunidade que acha que a Terra é chata. Ela não é redonda. Até hoje ainda tem gente lá. Então, isso é fato. Né? Diz que viva a educação. Né? Preciso fazer, você vai ter que fazer muito verbete mais. Vamos lá, eu muito verbete que nós precisamos julgar aí para o mundo. Precisa disso. Luziana, aqui na página 3, eu não sei se você já falou, em mitologia, lá no final. Não. A superação dos mitos cosmogônicos. Quais seriam esses mitos? Tá. Então, esses mitos, né, cosmogônicos, são mitos sobre a origem do universo. Cada cultura tem o seu mito. O que a gente observa, né, por exemplo, você vê aqui no Ocidente o Gênesis na Bíblia, né, seria um exemplo desses mitos. Você vai para várias culturas indígenas, cada uma tem uma história, né, do início de tudo. Enfim, você vai os hindus têm uma versão para isso. Várias culturas têm versões. O que a gente observa de comum nessas histórias é que sempre existe uma substância primordial que ela é moldada por uma divindade. Então seria o arquiteto divino, né? Que molda. Então a gente vê essa semelhança. Agora, quando a gente coloca aqui a superação, é que quando você começa a estudar a coisa pela ciência, isso cai por terra. Né? Apesar que a ciência também não é tudo, né? Convencional, ainda tem os próprios mitos a serem superados. Agora, foi muito bom você mostrar que você, de onde você veio, porque senão o povo fica pensando que você é de Lusiana, perto lá de Brasília. Ah, é bom esclarecer isso, né? Luziane, eu sou de Natal. O que você acha da teoria do Big Bang? Porque também é uma teoria, né? A própria ciência admite que inclusive já tem várias controvérsias, né? A teoria do Big Bang ela tá em xeque, tem outras teorias também. Aí, exato, a própria teoria das supercordas, né? Que fala assim que não é o processo que a teoria do Big Bang, né? A matéria estava ali reunida dentro de uma cabeça de um alfinete, ninguém sabe como isso acontece. Mas então aqueceu muito e teve essa grande explosão, a matéria começou a expandir, né? E está se expandindo até hoje. Ela hoje é a que melhor explica, de fato, a teoria do Big Bang é a teoria científica mais reconhecida pela comunidade científica. Agora, o que eu acho é que não chegou ainda na explicação, né? Nem sei se vão conseguir explicar por essa ferramenta, né, do método científico convencional que a gente tem aí, que tem tantos... O negócio é o alfa. A primeira coisa, tirar do bolso aonde? Qual foi, né, a cartola que saiu esse coelho? A primeira. O primo Pensene. Nada disso explica nada. Lisiane, aqui no B. Aqui em numerologia, na página 3, eu gostaria de saber por que você colocou a autoconscientização do espaço intraconsciencial por último, que eu senti que veio crescendo. Por que você considerou como se fosse o maior aqui? É que a realidade consciencial é a coisa que mais importa no cosmos. Então, isso que eu coloquei aí, né? Porque, no fundo, a gente se conhecer, você vai conhecer o cosmos, né? A partir de você, que é o microcosmos que reflete esse macrocosmos. Então, por isso que eu quis chamar a atenção, né? E a própria tese, né, do verbete, o que me inspirou, né, foi essa tese lá dos 700 experimentos, na parte lá que tem o teste, acho que é teste da inteligência espacial, ou da consciência espacial, né? Que o senhor coloca que o espaço intrafísico ampliado, ele põe o cérebro pequeno pensando grande.
Então, tem essa... E tudo isso... A expansão cerebral. A expansão. Mas o que me chamou a atenção é que sempre... Agora, é o paracérebro. Esse aqui é o caminho do paracérebro. Paracérebro. Tá certo. Então, esse que é o ponto, né? Que a consciência é a coisa mais complexa do universo. Sim. Luziânia, queria te sugerir, na parte de laboratórios, o laboratório do Cosmo Conscienciarium. É um laboratório que tem lá no campus da IAC. Pois é, eu visitei lá, mas estava ocupado na época, eu nem conheci. Então tá, aí lá assim, tem um projetor que tem a imagem real do céu, né? Igual no planetário, só que assim, mais simples, né? E aí pode até colocar em movimento, tudo mais. Então é bem interessante. Tá bom. Eu achei que eu tinha colocado, não coloquei, né? Ato falho. Laboratório. Tem um meu amigo que fez lá no quarto dele o céu, igual o céu mesmo no forno. Ele colocou o céu todo para ele dormir, para poder sair do corpo e ir para as estrelas. Por incrível que pareça, ele saiu assim. Ele contava com muita convicção, tranquilo. Agora, depois ele tirou aquilo lá, porque falou que era muita responsabilidade. As coisas que ele começou a sentir mexeu com ele, com a responsabilidade. Então, ele achava que a vida dele era muito pequena para mexer com uma coisa tão grande. Então, ele passou tinta em tudo, acabou com tudo. Bateu pinho. O quarto dele era grandão, grande, dava para ver alguma coisa. Agora, o melhor da história, eu perguntei para ele, você colocou umas estrelas igual o Cruzeiro, que eu se coloquei, o Cruzeiro do Sul, que tinha lá. Que era do Brasil, né? Cruzeiro do Sul. Legal. É interessante, só uma curiosidade, né? Você falou do Cruzeiro do Sul, né? Porque a gente tem várias bandeiras que têm representações celestes, né? A bandeira do Brasil é a única que tem, são 9 constelações, porque foi exatamente o retrato do céu, claro, um pedaço do céu, no dia da proclamação lá da República, no dia lá de 21 de novembro, né? Então, essa representação da bandeira, 15, né? Então, essa representação está bem a bandeira é única, assim, que tem uma representação tão mais complexa. Inteligente, pelo menos, né? Tinha uma razão de ser. Isso. De colocar as estrelas, é bem bolado isso aí, sim. Agora, estou querendo ver se melhora com a ordem e o progresso que eles colocaram lá. Estão fazendo força. A ordem do Congresso. Professor Valdo, no seu verbete, no DAC, autocosmovisiologia, na página 5, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, na 5ª linha, onde o senhor fala do princípio consciencial, que vai do ser humano até o discernidor, e pudesse fazer um contraponto com a natureza humana, passando um pouco pelo Rousseau, Hobbes. E nessa... A natureza humana é o ser sensível lacrimoso que está aqui, até ele chegar no ser discernidor sem lágrimas. Enquanto a pessoa estiver chorando, igual a nossa amiga lá, que vê qualquer coisa das crianças, começa a chorar, ainda é muito ser humano. Precisa chegar no ser discernidor, sem lágrimas. Então, o senhor acha que no caso do Rousseau, ele ficou preso um pouco a esse ser sensível, lacrimoso? Tinha muita besteira, né? A maior besteira dele é que ele teve 5 filhos e não ligava para os filhos. Ele negligenciou tudo e deixou para lá. Ele menosprezou os filhos. Você quer coisa pior do que isso? Por aí você vê, tira opção de ideia dele. Entende? Ele tinha ideias enormes lá, e tinha as ideias mínimas aqui. Isso aí é terrível, né? Piora a pessoa toda. Foi o que aconteceu com ele. Então, até o senhor trazer essa ideia que hoje nós estamos descortinando, que é do discernidor sem lágrimas, que é o ser conscienciológico. O negócio nosso é caminhar para a mega fraternidade. Então, por exemplo, uma pessoa igual Rousseau, a hora que ele menospreza os filhos, que são aqueles que estão mais chegados a ele não tem nada de fraternidade. É zero fraterno. Não interessa a política, o que ele pensa. Está tudo errado. Ele não vivencia, não sentia o processo.
Agora, a paternidade, se ele jogou fora, está danado. Paternidade é coisa de bicho. Está lá, enrolada na pessoa. Ele tirou isso aí para ter uma visão maior depois? Não. Você entendeu? Então, ele estava abaixo de subpó de traque da história. Então, ele estava abaixo do instinto. A mesma coisa aconteceu com o Ingmar Bergman. Ele teve 9 filhos com várias mulheres, tudo aí por causa do processo de cinema. Nunca olhou um filho dele. Isso é loucura. São, então, pessoas bitoladas, animais. Não interessa o tanto que tem, isso é nada disso. Então, houve então uma dicotomia nessa filosofia dele, que ele foi assim, um incentivador da Revolução Francesa. Foi, então, hoje nós temos esse passadão. Aqui, ó, você viu o que deu a Revolução, virou o terror. Tem isso tudo. Um matava o outro. Agora aqui, a verbetógrafa. Já chegou a passar pela experiência da cosmoconsciência? Se sim, o quanto disso influenciou na criação desse verbete? Olha, eu comentei aqui, né? Eu não cheguei a passar pela experiência. Eu tive, aos 26 anos, um prenúncio do que seria, né? E por que eu mapeei que poderia ser esse prenúncio, né? Foi os efeitos que essa experiência trouxe, né? Eu estava, inclusive, não estava aqui no Brasil, estava em outro país, e tive essa experiência, e isso me fez fazer várias mudanças de rota, né? Digamos assim. Então foi isso. Agora, eu não cheguei nesse entendimento assim mais amplo das leis do cosmos. Isso aí eu não cheguei nesse... Existe alguma característica na exoprojeção que a verbetógrafa poderia salientar? Pergunto isso, pois quando tive minha primeira exoprojeção, olhava para baixo e vi o planeta Terra do tamanho de uma bola de basquete e ao horizonte uma comunex circular com 3 níveis sobrepostos e distintos. Foi quando minha amparadora se materializou pela primeira vez para mim, para me acalmar. Consegui grafar muitos detalhes da experiência, porém perdi muitos também, pois estava bastante apavorado com os fenômenos. A verbetógrafa poderia comentar? Eu acho que uma coisa que você mesmo já citou é a questão das referências, né? Você viu a Terra parecendo uma bola de basquete, quer dizer, os seus referenciais já mudaram. Isso é uma característica, né, da exoprojeção. Quando a gente sai, por exemplo, numa para-excursão interplanetária, a ideia é causar esse choque, né? Então, esse choque de realidade, de mudança de referencial, de paradigma. Vi alguns vídeos onde o senhor diz que temos vários egos e que podemos escolher um ao ressomar. Gostaria de saber quem somos nós por trás de todos os egos. Um indivíduo mau teria escolhido antes da ressoma um mau gênio, um mau ego? Temos um eu superior, autônomo? Não. O problema é o seguinte, você é uma pessoa só, mas as suas tendências são múltiplas. Toda consciência, ela é poliédrica, ela é polivalente, ela é versátil. E outra coisa, nós já fomos tudo quanto é bicho, se olhar por aí na Terra. Então, tem pessoa que ainda quer ser um leão, o outro é uma raposa, o outro é um tigre, e por aí vai. Agora, a gente sempre fala com o povo, seja uma consciência lúcida, pelo menos, vai começar a melhorar. Então, você tem que ver o seguinte, uma pessoa, por exemplo, na hora que ela decide alguma coisa, ela vê qual o ego dela que está se manifestando. Então, por exemplo, um ditador, o ego que ela tem é o quê? Veja bem, é totalmente antifraterno. É o poder, ele está doido com o poder que ele tem. Ele é um doido. Agora, por exemplo, em matéria de eu superior, existem 2 coisas. O alter ego da pessoa, que é aquilo que ela tem quando ela consegue alcançar o nível maior de lucidez. Então, é a recuperação dos cons. Ela conseguiu recuperar os megacons, os cons magnos. Agora, isso tudo é um eu superior dela mesma. O problema era manter, ou é manter, essa condição de lucidez o tempo todo, seja o que for que a pessoa for experimentar na vida, ela não mudar e ficar nesse toque. Isso é que é o difícil. Professor, o que significa quando estamos num sonho lúcido ou projetado e surge um túnel luminoso nos sugando contra a nossa vontade?
Já aconteceu isso comigo, não adiantou tentar resistir. Surgiu uma tela diante de mim, onde senti que aquilo que eu estava vendo em outro corpo, em outra época, era eu. Tenho minhas dúvidas e não acho que foi uma retrocognição. Olha, aí o problema todo é o seguinte, isso de túnel e de mudança de paisagem para a pessoa tem uma série de condições. Por exemplo, se você estava, por exemplo, na época de uma grande comemoração pública, no Rio de Janeiro, por exemplo, às vezes você entrou, foi numa esteira de energia que leva você para fora da cidade do Rio, que existem os processos automáticos que fazem isso extrafisicamente. Então, é o jeito de limpar o povo, é uma corrente de energia que existe. Eu explico isso, eu já escrevi sobre isso. Agora, isso é um tipo daquilo que ocorre. Mas agora outra coisa é a visão panorâmica que uma pessoa pode ter, às vezes, da vida inteira dela. Outra coisa é a retrocognição propriamente dita, de flash, de episódio da história inteira. Isso varia de pessoa para pessoa. Agora, o que a gente recomenda é que a pessoa ela deve registrar todas essas vivências que, com o passar do tempo, se isso tiver importância, o próprio amparador vai fazer a pessoa ficar mais esclarecida. Vai haver mais informações sobre as vivências que ela tem. Agora, para isso, eu preciso de acumular os registros. É a melhor coisa que a pessoa faz. Luziane, na fatologia, 13ª linha, você colocou aqui os exoplanetas semelhantes à Terra. Essa questão aqui é baseada em probabilidade estatística ou realmente tem essa igualdade dos planetas igual à Terra dentro da nossa Via Láctea? Tem semelhanças, né? Hoje, esses exoplanetas é sinônimo de planetas extrasolares, mas hoje tem um projeto, até em colaboração, né? O Brasil está envolvido também. Lá, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele tinha, né, que é o projeto Corro. Corro é o nome do telescópio, né, que ele está buscando, ele já encontrou. Já tem pelo menos 16 planetas, né? Eu não vi agora recente, mas acho que é database 2010. Já tem 16 planetas aí semelhantes à Terra, em sua constituição, né? Porque eles estão, os cientistas estão procurando vida extraterrestre. Uhum. E aí, como eles só conseguem enxergar o que é igual a eles, né? Porque eles acho que não vão encontrar vida igual a nós. Então, mas aí eles estão nessa busca. E aí, para isso, né, o primeiro indício é um planeta semelhante à Terra. E tem se encontrado, sim, fora da galáxia mesmo, da Via Láctea. A revista Super Interessante fez uma reportagem que era para ter mais ou menos 50 mil planetas dentro da própria Via Láctea, parecidos com a Terra. Agora, você está falando que eles estão tendo uma comprovação assim, visual. Isso. E assim, desses extrasolares, né, que no caso é fora do sistema solar, mas ainda na própria Via Láctea, até o mês passado eram 843 planetas, exoplanetas, né, mas aí dentro ainda na Via Láctea. Ok, obrigado. Tem aquela hipótese sobre a universalidade dos mundos habitados, que há muitas décadas tinha um cara que fez o levantamento e falou, tem mais de 1 milhão de planetas igual à Terra. Mas não provou nada. Hipótese por hipótese. Valdo. Até agora eu não vi nenhum desses outros. 1 milhão que ele acha que tem. Eu gostaria que você contasse alguma coisa das suas exoprojeções, se você tem alguma coisa interessante. Não, a exoprojeção é o seguinte, ela dá violentamente na sua vida a renovação, principalmente em matéria de minúcias, detalhes e aquilo que você julgava que era insignificante. Então, por exemplo, quando eu comecei a ter minhas retrocognições, eu comecei a dar mais valor para as retrocognições em geral, devido a essa consciência. Eu tive algumas, assim. Agora, outra coisa séria é isso. Eu comecei a olhar com mais detalhes, porque eu achava que eu era organizado, e não era nada. Hoje eu sou muito mais organizado. Então, eu dou valor para tudo que tem. Agora, o que é esse que tem? É começar a dar valor pelos penseres.
Se a pessoa não começar a dar valor por isso, não adianta nada. Então, por exemplo, o que você pensa é muito sério. Um pensamento negativo contra alguém muito sério, se você não está ponderando aquilo de maneira cosmoética para ajudar, isso é muito negativo na vida da pessoa. Agora, quando ela vai ficando cada vez mais equalizada, mais equânime, mais assim fraterna, qualquer errinho pequenininha fica desse tamanho. Estudo a cosmoconsciência me deu uma noção exata dessa realidade. Por isso que eu sou realista desse jeito, falo as coisas todas na cara, estou pouco ligando se o povo vai achar que eu estou doido, que estou isso, estou aquilo. Lembra que no Instituto eu vivia falando, olha bem, eu estou aqui de cabelo branco, barba branca, careca, desse jeito. Sabe lá se eu não estou com Alzheimer? Verifica bem como é que é. Quer dizer, eu estou pouco ligando o que é que o povo pensa. A opinião pública, para mim, praticamente, quem tem consciência cósmica e que comprovou aquilo depois, a opinião pública fica, ela é muito importante, mas ó, pequenininha, não tem mais valor. Então você começa a ver por todo lado defeito, carência, lacuna, coisa que está faltando. Então é um problema dificílimo. Você tem que ordenar isso com a sua vida. Agora, por exemplo, foi um processo de consciência cósmica também que me deu o problema da descoincidência vígil. Isso é uma das coisas muito difíceis. Eu passei 6 meses coincidente vígil. É como se você bancasse o zumbi, porque você está na semiconsciência. Você está aqui e não está. E você começa a perceber tudo ao mesmo tempo. Eu, depois disso, parei com meus processos de projeção durante uma boa temporada para acalmar tudo, para ficar com os 2 pés em cima da rocha e o mental soma no cosmos. Porque do jeito que eu estava só com o mental soma. Os pés desapareceram. Então, isso era um perigo. Você está entendendo? E outra coisa, não é agradável. O problema todo é que não é agradável a descoincidência vígil. Agora, a descoincidência vígil é uma consequência, se a pessoa não tiver cuidado, que fica com a pessoa depois da consciência cósmica. Se a pessoa tem vários episódios de consciência cósmica, aquilo vai acumulando, que é o problema do flash, episódio e a história. Aí, agora, por exemplo, minhas retrocognições, eu tive muita lembrança disso. A hora que eu comecei a entender o processo de mental soma foi através disso também. Que através do mental soma, você chega para ver um livro, você não consegue. Você vê uma opção de coisa daquilo que você não quer, mas aquilo que você quer, você não consegue. A parte física, propriamente, você não vê. Você começa a ver tudo de uma maneira abstrata, o processo do mental soma, as ideias mais avançadas. Então, isso é uma frustração também. A pessoa tem que saber conviver com essas frustrações devido ao processo da evolução, o progresso da acuidade, a prospecção. Aumentou a persciência da pessoa. Ela tem que saber viver com isso. O mais difícil é isso. Agora, ó, eu espero mais um monte de, sabe, verbete da sua parte, tá ok? Tão grande quanto o cosmos, tá bom? Os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 51 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 23 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Valdirene, Escola do Parapsiquismo, Eduardo, ICP2, Foz, Cíntia, curso Superando o Medo da Morte, Meracilde, primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia, e Márcia, curso Fundamentos da Conviviologia. Boa tarde a todos. O convite é para a Escola do Parapsiquismo, que é um programa que tem o objetivo de favorecer o desenvolvimento do parapsiquismo. A Escola do Parapsiquismo está organizada em 3 módulos, com a duração de 1 ano. O primeiro módulo ocorre em janeiro de 2013, o segundo em julho e o terceiro módulo em dezembro. Em cada módulo, os participantes têm entrevistas com os EPICONs e professores, participam de exercícios energossomáticos, aulas com temas voltados ao desenvolvimento do parapsiquismo e participam também de campos instalados por EPICONs, além de participarem de atividades optativas entre os módulos. Os interessados podem entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC convida para o curso ECP2
O ECP2 aqui da turma de Foz do Iguaçu, que vai acontecer agora em dezembro, no dia 11, 12 e 13. É uma terça, quarta e quinta. E para o pessoal aí de fora, que utiliza o mês de dezembro para passar uma temporada de autopesquisa aqui, programe-se com antecedência. O EPICOM é o professor Hernande Leite, e lembrando que o curso ECP2 é um curso no estilo de imersão em hotel. Ele tem 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos, no sábado de manhã e no domingo de manhã, e à tarde nós temos os debates para promover as autorreflexões, os questionamentos. O telefone para contato é o 2102 1448, maiores informações no IIPC. Esse evento ele antecede a comemoração de 25 anos do IIPC. Todos estão convidados. Boa tarde a todos. Você tem medo da morte? O IPC Foz do Iguaçu convida você que quer desdramatizar o tema de soma para participar do curso Superando o Medo da Morte, que vai acontecer agora no próximo domingo, dia 11, das 15 horas às 20 horas e 30 minutos. Teremos também a palestra gratuita, que vai acontecer amanhã, às 19 horas da noite. Informações e inscrições no IPC pelo telefone 45 2102 1448. As vagas para o curso no domingo são limitadas. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu convite é para o primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia, que ocorrerá do dia 17 ao dia 20 de dezembro. Entre as atividades que nós teremos, nós temos um tema, que é o primeiro tema no dia 18, TENEPS e Seriexiologia, sendo que temos uma conferência, Personalidade Consecutiva e TENEPS, 2 mini-conferências, uma, Autoseriexiologia e TENEPS, e a segunda, Esteio da Prospecção Serexiológica. Estão todos convidados, programe-se para passar o final do ano e conosco no CAEC e participar desse primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia, que isso vem a partir de 7 fóruns de TENEPS. Então, é o resultado dos 7 fóruns de TENEPS, onde teremos agora o primeiro congresso. Boa tarde e obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de saber se todos estão satisfeitos com a qualidade dos seus convívios. Vocês aproveitam as oportunidades para conviver? Conviver é interassistir. Vamos aprofundar nessa temática nesse próximo final de semana, dia 9, 10 e 11, com o curso Fundamentos da Conviviologia. Nós vamos abordar com convívio sadio, a assistenciologia nesse convívio, vamos praticar o conviviograma, fito e zooconvivialidade. Gostaria de lembrar a todos que no sábado pela manhã nós teremos uma prática paraecológica e para os participantes deverão adotar roupas esportivas, porque vai ser ao ar livre, junto à natureza. E no domingo nós vamos terminar com o campo bioenergético, com EPICOM Moacir Gonçalves e Mabel Teles. E na parte da tarde teremos um debate bem produtivo. Obrigada a todos. O verbete da manhã é Parapsiquismo Ginosomático, especialidade para percepciologia. Autora, professora Patrícia Pialarici. Obrigada e boa tarde a todos.